Amém, queridos? Podem se assentar. Boa noite. As crianças, as tias estão ali, a tia Júlia e a tia Malu, é isso? É hoje? Isso, então você que fez o seu check-in das crianças, elas irão lá agora para cultuar e louvar ao Senhor. Vamos cultuar. Elas vão cultuar juntos lá, o pessoal do louvor vai lá, né? Vai lá? Então vai, leva o violão, leva teclado, leva a bateria também. Você está sentado aqui para quê? Leva um carrão para lá, irmão. Sei lá. Não, você pode ficar. Eu quero ouvir daqui, eu quero que me atrapalhe. Eu quero que atrapalhe aqui eu pregar aqui, eles cantando lá. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Esse lugar aqui é um lugar onde nós adoramos ao Senhor. E a Bíblia diz algo muito interessante. Nós acreditamos muito que o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? E a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, se há liberdade, não existe liberdade só para mim. E também não existe liberdade só para as pessoas que estão aqui, daqui dessa igreja não, tá? Você que nos visita pode saber, aqui você pode ser livre para adorar o Senhor. Então, fique à vontade no nosso meio e que Deus toque seu coração nessa noite. Amém? Queridos, nós estamos seguindo em nossa série de mensagens Fake News, né? Fake News é algo que acontece muito, né? Todo dia. Mas nós estamos aqui na nossa série, nós estamos vendo como que a gente pode diluir a mensagem do Evangelho e falsificar a mensagem do Evangelho com nossas suposições, com os nossos conceitos falhos. E como que em nosso tempo nós enfrentamos falsos evangelhos o tempo todo. Evangelhos subversivos e sedutores. Lembrando que é interessante até repetir. Evangelho significa boa nova. Boa notícia. Então fake news tem tudo a ver com notícia. Se a gente acreditar no evangelho falso, nós estamos acreditando numa má notícia. Nós veremos como isso acontece. E também estamos vendo aqui nessa série e aprendendo que somente pelo verdadeiro evangelho nós conhecemos mais de Deus. Somente por ele. Não existe a possibilidade de conhecermos a Deus através de outras mensagens, por mais bonitas que elas possam ser. Não existe a possibilidade disso. Então Deus está nos chamando nesse tempo para manter o nosso coração no lugar certo, no verdadeiro evangelho. E hoje nós veremos uma falsificação muito sutil, talvez a mais presente em círculos religiosos. É a falsificação do evangelho moralista. E a gente vai ver a sua principal mensagem, os seus perigos. E para isso eu gostaria que vocês então abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Você que não está com uma Bíblia, vai ser projetado aqui para você poder acompanhar comigo. Gálatas capítulo 3. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Amados, nossa série tem uma pergunta fundamental. É até aqui, até o versículo 3. Nossa série tem uma pergunta fundamental por trás. Em que evangelho você tem confiado?
Em que notícia você tem confiado? Essa é a pergunta que está por trás da nossa série, das nossas mensagens que estão aqui. Será que nós estamos firmados no verdadeiro evangelho ou estamos confiando em uma versão do evangelho que construímos, que nós mesmos criamos? E essa também é a pergunta de Paulo aos Gálatas. Em que evangelho vocês têm confiado, Gálatas? Os Gálatas eram habitantes da Galácia, óbvio. Habitantes da Galácia, e havia uma igreja lá. E naquela igreja estava acontecendo um problema. Duas mensagens estavam concorrendo entre si. Aquela igreja teve que escolher entre dois evangelhos, dois modos de viver, de pensar e de definir como ser aceito diante de Deus. De um lado, haviam falsos mestres dizendo àquelas pessoas recém-convertidas que o desempenho delas era a coisa mais importante da vida cristã. E aqueles falsos mestres diziam, claro que vocês precisam confiar em Cristo e na sua morte. Mas depois disso, se vocês querem permanecer aceitáveis e dignos diante de Deus, vocês vão precisar continuar obedecendo às leis de Deus para obter o favor de Deus. No fim, para esses falsos mestres, o que contava era o esforço daquelas pessoas. De outro lado estava Paulo, o missionário que plantou aquela igreja. O missionário que fundou aquela igreja. E o que Paulo está fazendo durante a carta é alertá-los do fato que eles estão caindo em uma grande furada ao acreditar nessas coisas. E no começo da carta ele faz uma declaração tão dura, mas também tão surpreendente. Ele diz para essa igreja, eu estou surpreso que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para acreditar em um evangelho diferente. Paulo estava surpreso com aquela igreja. Vocês abandonaram a verdadeira mensagem para acreditar em uma outra. Ou seja, os Gálatas falharam num teste crucial de discernir o verdadeiro evangelho, o evangelho autêntico das suas falsificações. Paulo, então, trabalha essa temática nessa carta inteira, e nós chegamos, então, ao texto que nós lemos, e agora Paulo vai mostrar que o evangelho é muito mais do que apenas a porta de entrada da vida cristã. Não só somos salvos pelo evangelho, mas Paulo vai nos mostrar que nós também crescemos pelo evangelho. E no versículo 1, Paulo começa com uma acusação e uma pergunta. Ele os acusa dizendo, ó Gálatas insensatos. Então ele pergunta, quem enfeitiçou vocês? Ele os chama de insensatos, e era muita insensatez mesmo dessa igreja. E ele faz essa pergunta, quem enfeitiçou vocês? Não que havia algum tipo de feitiço, bruxaria, nada disso, mas é uma linguagem figurada para um tipo de ludibriação mental que aquelas pessoas se colocaram, a sedução, que elas caíram ao ouvir um evangelho que não era evangelho coisa nenhuma. E ele continua, ele faz outra pergunta para eles. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu quero que você pense nessa pergunta. Não foi diante dos seus olhos, dos olhos de vocês, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele não foi crucificado diante dos olhos de vocês. E isso que Paulo fala é muito importante, porque significa que a mensagem do evangelho sempre toca o coração. E ele diz, Jesus foi exposto. A tradução da palavra original é algo como claramente retratado, detalhadamente, vividamente. É como se fosse um retrato em movimento. A palavra que Paulo usa aqui. E é muito interessante um detalhe. Essas pessoas nunca tinham visto Jesus na cruz. Elas não viram Jesus morrer na cruz, não. O que Paulo quer dizer, então? O que Paulo quer dizer é que através da pregação do verdadeiro evangelho, eles então puderam ver.
Eles não viram, eles não estavam lá no dia que Jesus foi crucificado. Mas Paulo está dizendo que quando ele foi plantar aquela igreja, ele começou a pregar o verdadeiro evangelho, os olhos daquelas pessoas puderam ser abertos. E eles puderam então ver Cristo crucificado. A pregação pintava, e pinta até hoje. Se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, a pregação deve fazer isso. A pregação pintava um quadro de Jesus na cruz, ou como eu disse, um retrato em movimento da obra salvadora de Cristo. Então, um cristão não é simplesmente alguém que sabe algumas informações sobre Jesus, mas é, antes de tudo, alguém que viu Jesus. Alguém que viu Cristo crucificado na cruz do Calvário, com os olhos da fé. É nesse lugar do coração que Paulo quer chegar, no lugar onde vemos não só que Jesus morreu, mas que ele morreu por nós. Nós não só afirmamos que Jesus morreu numa cruz, nós dizemos que ele morreu por nós naquela cruz, que era o nosso lugar. E então a mensagem fica completa. E Paulo continua nos versículos 2 e 3, ele diz: eu gostaria de saber uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio ou, na sua versão, pela carne? E aqui ele chama atenção para determinado ponto através de uma repetição que ele está fazendo nessa carta. Ele utiliza mais uma vez um contraste que ele tem feito nessa carta e em outras cartas também. Fé com obras. Espírito com carne. Ou começar pelo Espírito e se aperfeiçoar na carne, no esforço próprio. E veja, ter fé no Evangelho não é simplesmente concordar, acreditar em algumas coisas, mas parar de uma vez por todas de tentar obter a salvação por meio dos próprios esforços e por meio do próprio desempenho, ou pela observância da lei, ou pela observância das obras. A fé precisa eliminar isso. A palavra que Paulo usa no grego também aqui para aperfeiçoar-se pelo esforço, ou como eu disse nas versões mais tradicionais, aperfeiçoar-se pela carne, no versículo 3, é algo como acabamento. Ou seja, finalizar a obra pelo esforço próprio. E a pergunta que Paulo faz, então, ficaria assim: será que vocês são tão insensatos que, sabendo que foi o Espírito que começou a obra em vocês, agora vocês querem finalizar, querem acabar, querem aperfeiçoar pelo esforço próprio de vocês, pela carne de vocês, por aquilo que é a oposição do Espírito? É assim que vocês querem finalizar? E veja, todos nós lutamos para chegar a uma visão, ou uma versão acabada de nós. Uma versão que consideramos finalizada. Uma versão que nós consideramos perfeita. Para quê? Para nos tornarmos mais aceitáveis a Deus, a nós mesmos e aos outros. O problema é que nós confiamos em nossos esforços para alcançar essas coisas. Por meio de realizações morais, realizações vocacionais, realizações ideológicas, realizações relacionais, não importa o que nós vamos colocar nisso, nós só queremos chegar nessa versão onde nós nos sentimos bem conosco mesmo. Mas Paulo diz que ter fé no verdadeiro evangelho significa abandonar por completo essa forma de viver. Fora de Cristo, nós confiamos em vários projetos de esforço para nos sentirmos plenos, para nos sentirmos dignos, para nos sentirmos válidos. Mas ter fé em Cristo é abandonar os recursos próprios. Esses recursos que nós procuramos para dignificar a nós mesmos diante de não sei quem. Mas eu quero que você perceba que essa mensagem de Paulo atravessa as gerações.
não é só para essa igreja. Ela não é dirigida apenas para a igreja dos Gálatas ou para o tempo bíblico, mas para todos nós, em todas as épocas. Os Gálatas estavam confiando na fake news do evangelho moralista. E nós também, muitas vezes, confiamos. Este falso evangelho pode assumir muitas formas. Mas a estrutura básica do evangelho moralista se resume à crença de que o evangelho pode ser reduzido a apenas melhorias morais e comportamentais. As coisas externas. Uma vez que você muda o externo, então você está mudado. E esse falso evangelho é particularmente atraente para aqueles que são muito religiosos. Aqueles que cresceram na igreja. Aqueles que nunca foram à frente. Cresceram, se viram ali, estão tocando, estão falando, estão pregando. O evangelho moralista está muito próximo dos religiosos. Muitos de nós reduzimos a mensagem do evangelho em melhorias comportamentais. Nós achamos que tudo que nós precisamos é ter uma lista e ficar dando um check-in lá daquilo que está sendo melhorado, daquilo que não está sendo melhorado. E quando eu chegar naquilo que eu penso que é melhor, então eu estou bem com Deus. Em outras palavras, nós comunicamos às pessoas perdidas que a mensagem de que o que Deus deseja para elas, o que Deus mais quer delas e o que Deus mais exige delas é que elas endireitem as suas vidas, para então poderem entrar pelas essas portas e serem aceitas diante de Deus. E, bem, nós somos criados à imagem de Deus, essa é a crença cristã. E quando a gente é criado à imagem de Deus, como nós fomos, nos é dado uma capacidade moral em nossa consciência. Mas o pecado entrou no mundo, que nós chamamos de queda. E tudo isso, essa capacidade mental, as coisas desse mundo foram afetadas pelo pecado. E então, em um mundo pós-queda, nós nascemos moralistas. E desde os nossos primeiros dias, a nossa consciência atesta o conhecimento da nossa culpa, das nossas desilusões, das nossas falhas, dos nossos fracassos, dos nossos maus comportamentos. Em outras palavras, a nossa consciência sempre está comunicando, a nossa voz interior sempre está comunicando a nós a nossa pecaminosidade. E nós crescemos assim. Desde cedo a gente aprende que se a gente se comportar bem, nós vamos ser recompensados. Se a gente se comportar mal, nós vamos ser castigados. Isso acaba moldando a forma com que a gente entende Deus também. O moralismo é algo tão presente entre nós, nos nossos tempos, que a gente mal percebe. Gerações podem até trocar os valores, trocar as moralidades, mas todos nós ansiamos por uma moralidade final. Porque todos nós sabemos que existe algo errado no mundo. Todos nós sabemos que lá no fundo também existe algo errado com a gente. Porque todos nós tentamos melhorar, mas todos nós passamos pela desilusão do fracasso. Todos nós que estão aqui e todos nós que estão lá fora. E qual é o problema do evangelho moralista? O que está por trás disso tudo? Como eu disse, que para ele a solução para mudar então os problemas que nós enfrentamos, que os outros enfrentam, que tudo acontece aí, é simplesmente mudar o comportamento das pessoas. É dar a elas mais recursos para elas alcançarem um tipo de virtude própria, construída por mais conhecimento, por mais saber, ou por mais qualquer coisa que você queira colocar nisso aí. E nós esquecemos que foram as pessoas de mais alto cunho intelectual que causaram as maiores desgraças para o mundo. Os que sabiam mais, os mais inteligentes, que causaram muitas desgraças no mundo. O evangelho moralista vai dizer para as pessoas: venha, vamos ensinar a você a se comportar, porque se comportando bem, aí sim Deus vai poder fazer alguma coisa por você. E assim nós tornamos o verdadeiro evangelho apenas o ponto, um ponto em que a gente
ouve, e é isso aí. Naquele dia que eu levantei minha mão, vim aqui na frente, mas o meu alimento diário, o que vai estabelecer a minha relação com Deus, é a minha mudança comportamental. É a minha inteligência. É o quanto eu consigo fazer alguma coisa. Ou, na linguagem de Paulo, começar pelo Espírito e terminar pela carne. Por isso que, por anos, nós aprendemos a ser moralistas na igreja. Nós aprendemos desde criança, sabe? E aí eles recheavam a gente de exemplos que nós deveríamos seguir. Você deve ser igual a quem? Fulano, ciclano. Você deve ser igual a essas pessoas. Mas nós nunca ouvíamos sobre a nossa incapacidade de seguir esses exemplos. A nossa incapacidade de realmente cumprir aquilo que nós deveríamos cumprir. E do quanto nós precisávamos de Jesus e da cruz. Nós realmente acreditamos, desde crianças, que o que bastava para nós, para ter relacionamento com Deus, é nós acertarmos algumas coisas. Nós nunca ouvíamos que tudo que nós precisamos é de Cristo Jesus. Sabe por que as crianças estão lá? Você que é pai, eu quero que você saiba disso. Essas crianças vão aprender o quanto elas necessitam de Jesus. Elas não vão aprender qual exemplo que elas devem seguir. Apenas. Tudo bem, tem vários exemplos bíblicos que nós devemos seguir. Mas antes de tudo, elas vão precisar aprender desesperadamente do quanto elas necessitam de Jesus. Mas o que nós aprendemos a vida inteira não foi isso. Nós aprendemos a sermos melhores. Então, automaticamente, quando eu vejo alguém que não faz o que eu faço, o que eu penso, não é melhor do que eu. E é assim que acontece. 50 anos atrás, muitos evangélicos eram caricaturados com a seguinte declaração. Você provavelmente já ouviu isso. Você não bebe, não fuma, não transa. É assim que as pessoas viam os cristãos. E da nossa parte, a gente olhava para o mundo e o mundanismo era definido com um punhado de hábitos. Não pode ir no cinema, ver filme não pode, ouvir rock, não pode ver Metallica, não pode ver Iron Maiden. Não pode se vestir dessa determinada forma. Você quer ser crente mesmo, tem que botar uma calça. Não pode falar dessa determinada forma. Você tem que começar a chamar todo mundo que existe de varão ou de varoa. Jogar baralho, então, irmão. Assistir Dragon Ball Z. Sofri, irmão. Mãe, eu sei que você está me assistindo. Por quê? Me perdoa porque eu assisti escondido muitas vezes. Sei que você está vendo. Me perdoa algum português errado aqui também. A gente já vejo que pode ou não pode, tudo era pode ou não pode. O cristão pode isso, o não cristão não pode. Isso aqui não pode, isso aqui pode, era assim que era visto. E mensagens contra essas práticas trovejavam no púlpito e nós gastávamos 1 hora pregando sobre todas essas práticas, mas nunca o evangelho. O evangelho não era pregado. E nós chamávamos isso de evangelho. Isso é o evangelho. Fazer isso aqui. Ou, como diz alguém que está na internet, eu vi, o evangelho começa no arrependimento. Então o evangelho começa comigo? O evangelho começa comigo, então? É isso? A notícia do evangelho começa comigo. Nós ouvimos essas coisas, essas mensagens trovejam. E, tudo bem, eu estou falando 50 anos atrás, mas há pouco tempo agora aqui, na política aí que aconteceu, essas doideiradas, tudo que aconteceu de política aí, ó. Muitos púlpitos que deveriam estar pregando o evangelho aqui, gastando tempo para pregar o evangelho, para alimentar o rebanho, pregaram o moralismo. Se você não votar em X, você não é cristão. Se você votar em Y, você é cristão. E as pessoas gastavam 1 hora falando sobre quem votar, mas não sobre Jesus e sobre Cristo. E nós chamamos isso de evangelho. E aí o que aconteceu conosco? Nós crescemos construindo as muralhas do moralismo ao nosso redor para que ninguém possa atravessar o nosso caráter. Enquanto por dentro nós estamos vazios, fedendo como um sepulcro caiado.
E até o arrependimento pode ser dominado pelo moralismo. E muitas vezes nós achamos que o arrependimento vem de um grande esforço braçal de reconhecermos nosso pecado para então ficarmos bem com Deus. Ô, meu irmão, tu não se arrependeu não, sabe por quê? Porque você tem que botar o milho no chão e botar o joelho no chão. Enquanto você não chorar 74 horas direto, sem comer, em jejum, com o seu joelho no milho, então Deus não vai ouvir tua oração, não. Porque nós acreditamos que o arrependimento é aquele esforço braçal que a gente tem que fazer para então reconhecer de verdade o nosso pecado. Mas muitas vezes nós temos que nos arrepender até do nosso arrependimento, queridos. Porque muitos de nós não nos arrependemos perfeitamente. Porque o arrependimento é algo que Deus produz em nosso coração por meio do seu amor. É isso que a palavra de Deus diz. O amor de Deus produz em nós arrependimento, não a nossa força. Não o nosso desempenho. Daqui a pouco a gente está julgando arrependimento alheio. Eu acho que o Alisson não se arrependeu não, hein? Por quê? Porque ele não se arrependeu como você? Porque ele não teve as mesmas coisas externas que você teve? É porque ele não chorou o tanto de tempo que você chorou? Nós vamos construindo essas coisas. Mas o que está por trás disso tudo, a sedução do evangelho moralista, queridos, é o poder. Nós somos facilmente seduzidos a acreditar que podemos realmente obter toda a aprovação que necessitamos através do nosso próprio comportamento, ou que nós conseguimos ter poder sobre nós mesmos. Que nós conseguimos controlar a gente. E como eu disse, a proposta é elaborar uma lista de pecados fáceis de administrar. E no fim você está no poder. Apenas descubra quais pecados você deseja controlar. Quais pecados você deseja controlar? Aí depois, o que você faz? Você vai lá, trabalha para combater eles. E a igreja, a comunidade, é apenas um lugar que vai dizer para você assim, isso aí, você pode fazer isso. E aqui a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar a ser melhor. A igreja vira isso. Mas isso é extremamente falso. Paulo está lidando com essas questões com os Gálatas. Não existe um evangelho que você busque perfeição pelas próprias forças. Não existe um evangelho em que o que Deus espera da humanidade caída é simplesmente que eles melhorem o caráter. E de que arrependimento é gerenciamento de pecados. Paulo está dizendo que isso é uma insensatez. O Espírito abriu nossos olhos ao contemplar o Evangelho em Cristo Jesus. E é Ele que vai nos santificar. É Ele, nesse mesmo Evangelho, o Espírito vai nos santificar à medida que nós olhamos mais para Jesus. Não mais para nós, não mais para o nosso desempenho, não mais para a nossa força, mas mais para Cristo. E ele está dizendo aqui que nós não começamos pela fé para prosseguir em nosso crescimento por meio das obras. Ele está dizendo que nós não somos apenas justificados pela fé, mas também somos santificados por meio da fé. E o chamado é para nunca deixarmos o evangelho longe da gente. O evangelho moralista diminui Jesus Cristo. Diminui a obra de Cristo. Diminui a realidade da cruz. O lugar onde todos nós deveríamos olhar para encontrar a nossa salvação. Mas eu quero que você perceba algo. Onde a fake news do evangelho moralista está, ela pode nos levar ao fundo do poço da nossa alma. O irônico sobre o moralismo é que ele não só faz as pessoas trabalharem mais, se esforçarem mais, mas também faz com que elas desistam. Faz as pessoas cansarem mais. Quantos de vocês não são assim? Vocês lutam, desanimam e se afastam de Jesus. Vocês se esforçam, desanimam, então se afastam de Cristo. Vocês acham que isso não é para você? O moralismo promete produzir moralidade, mas não produz. Pelo contrário, ele produz mais imoralidade.
e mais afastamento de Deus. Nós podemos até ter um tipo de compromisso teórico com a ideia de somente por Cristo, pela cruz, pela fé e pela graça que nós somos salvos. Mas lá, na linha da vida comum, na ordinariedade dos nossos dias, todos nós somos tentados a nos aperfeiçoar, a acabar, a viver, a finalizar a nossa vida pelo nosso desempenho. E aí, então, nós extraímos a segurança de sermos aceitos por Deus pela nossa sinceridade. Pela experiência que eu tive um dia que eu levantei minha mão e vim aqui na frente. Do tanto que nós conseguimos fazer para Deus. E é irônico, porque o problema do comportamento da nossa vida é um problema de termos mais fé em Jesus. E como nós não conseguimos cumprir nunca os padrões que exigimos e criamos, e nem conseguimos obedecer às regras que fundamentamos para ser boas pessoas, nós nos afundamos em um poço de insegurança. Será mesmo que eu sou amado? Será mesmo que eu sou aceito por Deus? No fim, essa insegurança se revela em orgulho, em máscaras, em coisas ocultas, porque você vai ter que penar para sustentar essa sua capa. Você vai ter que penar. E você vai ter que fazer de tudo para defender a sua autoimagem diante de todos. E sustentar a sua própria segurança vestindo uma armadura para esconder as coisas que estão dentro de você e dentro do seu coração. E você vai começar descarregando palavras moralistas e a raiva reprimida em outras pessoas que não pensam igual você, não se vestem igual você, não falam como você, que tem algo externo diferente de você. Confiar no próprio desempenho, queridos, para obter algum tipo de graça de Deus é um suicídio espiritual. E todos nós caímos na ideia de que nós temos que ser bons o bastante para sermos cristãos. Todos nós. Todos nós caímos com a ideia de que para eu ser um cristão, então eu tenho que ser bom o suficiente. Parece muito bonito. Parece muita modéstia. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É uma mentira do diabo. Você nunca vai ser bom bastante. Nunca. Nunca vai ser bom bastante. Ninguém jamais foi bom bastante. Ninguém. Por isso que a essência do verdadeiro evangelho, a essência da salvação cristã é afirmar que Cristo é bom o bastante. Cristo é bom o suficiente e eu preciso estar nele. Essa é a conclusão de Paulo ao dizer: já estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou completamente apagado da minha existência e abandonado de mim mesmo, porque quem aparece em mim é quem foi bom o suficiente, Cristo Jesus. Ele é bom o suficiente. Enquanto o moralismo vai dizer para você consertar os seus pecados por meio de um desempenho, esforço para se comportar bem, o verdadeiro evangelho nos lembra que nós precisamos de uma transformação aqui dentro, uma transformação do coração, que então vai levar a uma mudança de comportamento. Não o contrário. É por isso que Paulo então está nos alertando para o fato de que o único desempenho que importa, pasmem, é o de Jesus Cristo. A sua vida perfeita, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o desempenho que importa para nós. A fé em Cristo Jesus é tudo que qualquer um que está aqui, que está lá fora, eu, que necessita mesmo para ser verdadeiramente aceitável diante de Deus. A fé. Esforços pessoais não valiam nada para aquela igreja e nem para nós. E confiar nesses esforços nos coloca debaixo da maldição divina. Porque a Bíblia diz que se você pecar em uma coisinha, você já é um maldito. Em uma coisinha, você precisa de alguém que foi perfeito. Muitos de nós nos achamos muito bons.
Muitos de nós estamos achando que estamos cumprindo tudo bem. Não fale de mim assim, porque eu sou um cara muito bom, eu sou uma pessoa muito boa. Como eu já ouvi isso na vida, irmão? Faço mal a ninguém, sou uma pessoa muito boa. Mas Deus diz isso em Isaías, que as nossas melhores obras são para Ele como trapos de imundícia. Não é João Marcos que está dizendo isso. Não é Paulo que está dizendo isso. É o próprio Deus que está dizendo que nós não temos como, pelas nossas obras, sermos aceitos diante de Deus. O que Deus aceita a gente é por meio da obra salvadora de Cristo Jesus. Isso quer dizer, então, que se você não confiar nessa obra, meu irmão, é vã a sua fé, é vão o seu esforço. É isso. Então, diante de nós estão o evangelho que proclama somente a Cristo e o falso evangelho que diz Cristo mais alguma coisa. Cristo mais prosperidade. Cristo mais esforço pessoal. Cristo mais desempenho próprio. Cristo mais religiosidade. Está sempre diante de nós isso. Mas, irmãos, olhem para a cruz e vocês vão poder ver o Salvador que vocês necessitam ali. Olhem para a cruz. Nós somos justificados pela fé, somos salvos pela fé, somos salvos somente pela fé e pela graça, e nós somos redimidos dos nossos pecados somente por Cristo. O moralismo produz pecadores que são melhor comportados. Mas o Evangelho de Cristo transforma pecadores em filhos amados de Deus. Meu querido, somente o Evangelho pode realmente salvar você. O verdadeiro evangelho não torna as pessoas que se acham boas melhores. O evangelho torna as pessoas mortas em pessoas vivas. O evangelho não é, em essência, sobre pessoas, pelo esforço, se tornarem boas. Não. Na verdade, o evangelho é uma boa notícia para as pessoas falhas, pecadoras, que lidam com o fracasso em tentarem serem boas. E não conseguirem ser. Essa é a diferença entre o Evangelho de Cristo Jesus e de todas as outras religiões do mundo e de toda outra religião que nós mesmos podemos criar dentro desse templo aqui. Todas as outras coisas, todos os métodos religiosos exortam seus seguidores a se salvarem sendo bons, a conformarem suas vidas com qualquer que seja a divindade que seja adorada. Para você chegar até mim, o Deus diz, o Deus das religiões diz, você precisa fazer X. Todas as religiões do mundo são assim. Mas o Evangelho é a notícia de que Deus nos aceitou com base naquilo que Cristo Jesus fez e não no que eu posso fazer. O moralismo diz que Deus vai nos amar se nós mudarmos. Que Deus vai nos aceitar se nós formos bons o suficiente. Mas o Evangelho verdadeiro diz que Deus vai nos mudar porque Ele nos ama. Sabe por que você está mudando? Mesmo que você não esteja conseguindo ver, se você está em Cristo, porque Deus ama você. É por isso. De que Ele vai colocar bondade em nós, porque Ele é gracioso. Ao escrever para a igreja dos Gálatas, Paulo estava tentando mostrar que abrir mão do verdadeiro Evangelho é abrir mão do próprio Cristo. Isso é de extrema importância para nós, queridos. O perigo mortal do moralismo tem sido uma tentação muito constante para a igreja nos nossos tempos. Um substituto sempre conveniente do verdadeiro Evangelho. Muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos vizinhos, muitos dos próximos de nós acreditam que é o moralismo que é a nossa mensagem. Você com certeza já foi cobrado disso. Muitos dos seus amigos não vêm à igreja porque no fundo pensam que é o moralismo que é a nossa mensagem. Eles já olham para nós assim, por isso que Paulo é firme no que ele está dizendo, e nós também devemos ser. Porque somente a pregação do Evangelho verdadeiro vai ser suficiente para corrigir essa impressão e levar os pecadores a serem salvos em Cristo Jesus.
Claro, nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer às instruções morais. E a igreja tem a responsabilidade de ensinar as pessoas a obedecer a Deus e aos mandamentos morais de Deus. E dar testemunho a toda a sociedade, em geral, daquilo que Deus declarou ser bom, ser certo. Nós devemos fazer isso. Mas esses impulsos, essas coisas, por mais certas e necessárias que sejam, elas não são o Evangelho. Elas são o resultado do Evangelho. E nós nunca devemos confundir essas coisas com o Evangelho. Nunca devemos confundir os resultados do Evangelho com o verdadeiro Evangelho. O Evangelho produz resultados morais, mas os resultados morais não são o Evangelho. O Evangelho é a forma perfeita do que Deus veio fazer em nós, por meio de Cristo. Nós não devemos perder Cristo. Mas e você? Talvez seu alicerce mudou do Evangelho para a justiça própria. Talvez seu alicerce mudou do verdadeiro Evangelho para aperfeiçoamento na carne. Talvez os anos na igreja te enrijeceram para realmente você esquecer que a sua vida deve estar diante do Evangelho todos os dias. Você passou a confiar demais em você sem perceber. Você esqueceu a mensagem do Evangelho. Você acorda pela manhã e acredita mesmo que você vai estar bem com Deus e que o amor de Deus, o relacionamento com Deus é baseado na sua força. E você está cansado. Talvez você ache que você mortificou seus pecados, mas na verdade você só ensinou eles a se esconder, a fingirem que estão mortos. E, queridos, treinar um pecado é como treinar um animal selvagem. É como treinar um leão. Você pode até ensinar truques a um leão selvagem, mas em algum momento ele pode te atacar. E é assim com o pecado. Ele vai te levar à maldição de todos os homens, de serem submetidos à futilidade e ao horror das nossas fraquezas e dos fracassos, da vergonha e da culpa. E você tenta, mas parece estar sempre no mesmo lugar. Parece não dar um passo para frente. O seu coração está numa estrutura constantemente, sabe, sendo tentado para a estrutura do faça melhor, ao invés de estar correndo para Jesus. Ao invés de estar sempre procurando aquele que fez perfeito, não só fez melhor. E a única maneira de evitar esse falso evangelho do moralismo, queridos, é ficar cara a cara com o nosso pecado. A gravidade do nosso pecado. É entendermos nossa condição, de que nós não conseguimos lutar com as nossas próprias forças. E uma vez que nós vemos a nossa situação desesperadora, nós então também vemos Cristo. E aí então nós vemos Ele vindo nos libertar. O evangelho moralista quer que nós nos voltemos para Cristo em busca de ajuda. O evangelho bíblico aponta para Cristo em busca de um resgate. Jesus não é apenas alguém que tem que te ajudar a melhorar a sua vida. Jesus é alguém que veio salvar você. Não apenas do inferno, do diabo, as coisas ruins desse mundo, mas de você mesmo. O moralismo tem medo de encarar o pecado porque ele não tem ferramentas para vencê-lo. Mas aquele que confia na graça, e eu sei que existem pessoas aqui que confiam na graça, aquele que confia na graça não tem medo de encarar o próprio pecado, porque ele não tem Cristo como ferramenta, ele tem Cristo como defensor. E me responde uma pergunta: qual pecado é maior do que Jesus? Qual pecado é maior do que Jesus? O evangelho moralista pode encher nossas igrejas de pessoas bem comportadas, sempre vestindo bem. Que falha tem nessa igreja? Nenhuma. Coisa legal, todo mundo sorrindo.
O evangelho moralista pode encher as nossas igrejas de pessoas bem comportadas. Mas lá no fundo, o resultado vai ser só uma versão melhorada do velho homem. Uma roupa nova em alguém completamente sujo por dentro. Porque sem a graça, uma igreja sem a graça perde completamente o que realmente pode transformar as vidas. Porque é a graça que transforma a gente. Somente o evangelho pode nos mudar, porque somente o evangelho pode nos dar graça. E que graça extraordinária. Então, queridos, deixe que os seus pecados hoje se desfaçam, não debaixo das suas forças, mas debaixo do calor da graça de Deus. Como diz um pregador antigo, famoso, o pecado pode até partir o seu coração, mas nunca deixe com que o pecado parta a esperança do evangelho. Nunca deixe. Se arrependa hoje e expulse esse sistema moralista e olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Lá nós temos o retrato vívido da obra salvadora de Cristo. Sabe o que nós precisamos hoje? Você pode estar pensando assim, eu não sou tão moralista, glória a Deus, mas sabe o que você precisa mesmo sendo moralista? Olhar para a cruz e ver o retrato vívido de Jesus naquela cruz. Alguma vez você já viu? Alguma vez você viu o detalhe, o movimento da cruz? Eu não estou falando do símbolo que nós usamos, das coisas que passam aqui atrás. Mas espiritualmente os olhos da fé foram abertos para ver Cristo crucificado. Porque é isso que você precisa hoje. Ele está sendo exposto ali. Você precisa dizer, oh meu ser, olhe para a cruz, para a sua salvação. Você precisa olhar para lá, nossos olhos precisam estar abertos. Então nós vamos abandonar os nossos esforços firmados no próprio eu para alcançar algum tipo de plenitude falsa. Ah, querido, medite sobre isso. Você vai ter um tempo para isso. Então volte repetidamente ao Evangelho. Volte hoje para o Evangelho do Cristo crucificado. Para que o seu coração seja mais profundamente atingido pela realidade do que Ele fez e do que nós somos nele. Olhe para a cruz. Curva a sua cabeça, nós vamos cantar uma canção.